A graça e a paz a todos os abençoados em Cristo Jesus. Estamos novamente aqui com mais um estudo acerca da Palavra de Deus. Quero agradecer primeiramente ao Eterno por essa oportunidade que Ele está nos dando de trazer até os amados irmãos mais uma mensagem. Agradeço a cada um de vocês que tem contribuído aí, compartilhado, deixado seus comentários. Muito obrigado. E você que não é inscrito, se inscreva no meu canal, Reconciliados em Cristo, lá no YouTube. E deixa o seu like, deixa o seu comentário lá também. Faça parte aí da família em graça, do canal Reconciliados em Cristo. Acabei de assistir uma outra live muito abençoada aí. E estava muito bom mesmo. Falei, não, vou respeitar lá os abençoados. E a hora que terminar, a gente dá início a nossa aqui. E já terminou, Cheguei atrasado lá, mas aproveitei um pouco lá da mensagem maravilhosa, mensagem bastante edificadora. Mensagem essa que vale a pena assistir. Olha, vou ajeitar mais um pouquinho aqui. Eu acredito que eu já falei nesse tema em outros vídeos aí, mas sempre é bom a gente estar aí lembrando, Porque às vezes a gente posta os vídeos lá no canal e vai ficando muito para baixo assim, e às vezes eles nem ganham relevância, então o YouTube não faz tanta questão de estar aí mostrando aí para as pessoas. Então vamos fazer novamente aqui, Eu creio que já fiz, já falei pelo menos, a respeito dessa passagem aqui. Vamos lá a esse estudo. Olha o tema. O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Apocalipse 9, verso 5. Abençoados, essa é uma passagem que requer bastante entendimento, bastante paciência, porque eu coloquei aqui no computador, deu cerca de 3 páginas, então, de repente, a gente vai extrapolar um pouquinho no tempo aí, mas vale a pena a gente ficar aí até o final. Em primeiro lugar, eu quero dizer que Apocalipse não é um livro escrito para nós, e que foi escrito para as 7 igrejas da Ásia. Então, o nosso continente não tem nada a ver com esse continente. Então, já estamos livres dessa questão aí. Não precisamos ficar aí preocupados como algumas pessoas ficam. E vamos ao que interessa, Para que nós entendamos aí um pouquinho acerca dessa passagem, eu peço, não assista esse vídeo sem antes estar com a sua Bíblia em mãos, acompanhe na leitura e vamos em frente. Olha, Apocalipse 9, verso 1. Olha o que está escrito. E o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu o sol e o ar. Olha, eu já quero ir adiantando aos irmãos aí que a Bíblia não é um livro que se entenda da maneira que lê, da maneira que está ali. Nós temos que estar atento, porque desde Gênesis a Apocalipse, ela é cheia de figuras de linguagem. Então nós temos que atentar para esses detalhes, que é muito importante para que nós não caiamos aí, como algumas pessoas do sistema caem em acreditar que tudo é literal. E não é dessa forma. Bem no começo aqui, nós já podemos ver que existe algo que nos chama a atenção de uma maneira bastante interessante. Olha, o Apocalipse 9, verso 1, está escrito assim: e o 5º anjo tocou a sua trombeta, e vi estrela que caiu, e vi estrela que do céu caiu na terra,
Então tem algo que já me chamou a atenção para a gente já estar aí comentando. O quinto anjo. Anjo, nós sabemos que são mensageiros. Nós sabemos que são mensageiros. E dependendo do tema que a gente está tratando, é mensageiro. E nesse sentido aqui, está falando de um mensageiro. Quem é esse mensageiro? Eu estava fazendo um estudo ali e fiz a contagem dos imperadores romanos e descobri que, de acordo com o estudo, esse anjo que tocou a trombeta está se referindo a Nero César, aquele imperador tirano, né? Então, quando se fala aqui de estrelas do céu caiu na terra, não é literalmente uma estrela. Isso não diz que é literalmente uma estrela, como o sistema religioso acredita, né? Algumas pessoas do sistema religioso acreditam. Quem acredita, a maioria das pessoas do sistema que acredita são pessoas que não têm entendimento. Os mais estudados, eles sabem que isso daqui não é literalmente, mas eles não podem falar a verdade para as pessoas. Por quê? Eles não podem. Porque há muitos anos ele vem com as mentiras. Agora imagina, em pleno século XXI, em 2022, pessoas que estão aí há 40, 30, 40, 50 anos dentro de um local chamado igreja, ele fala assim, olha, eu enganei vocês durante tanto tempo. Isso não se entende assim. Eles não vão falar, eles vão continuar com suas mentiras, né? Vão continuar com suas mentiras. Então, aqui quando se fala Apocalipse 9, verso 1, e o quinto anjo tocou a trombeta, está falando de Nero. Nero tocou a trombeta, ele deu ordens, e vi uma estrela que do céu caiu na terra. A terra aqui está se referindo a Israel, está se referindo a Jerusalém, né? Então é fácil de, quando a gente está em graça, a gente interpretar essas coisas. E foi-lhe dado a chave do poço do abismo, né? Foi-lhe dado a chave do poço do abismo. O que era o poço do abismo aqui, nesse sentido aqui? Era Roma, né? Era Roma. Verso 2, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço, escureceu-se o sol e o ar. Aqui não sei se você sabe que Nero foi acusado de colocar fogo em Roma, né? Não vou entrar nessa questão não, eu tenho vídeo aí falando acerca disso daí. Então, esse poço que saiu fumaça aqui, está se referindo a Nero, que foi acusado de colocar fogo em Roma. Ao mesmo tempo, ele também acusou alguns judeus desse ato criminoso. Ele também acusou os judeus desse ato criminoso. E alguns acusam que ele falou que ele destruiu Roma e depois reconstruiu Roma para se vangloriar, né? Para, digamos assim, não vou entrar nessa questão não, que é muito profundo esse estudo. Então, o poço do abismo, aqui é Roma, né? Subiu fumaça do poço como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Quero agradecer os abençoados que estão chegando aí. Shalom, graça e paz a todos, né? O Orlando estava aí. Muito obrigado aí por estar aí acompanhando a gente aí nesse estudo. Então vamos continuar. Apocalipse 9, verso 3. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Entendeu? Aqui mais outra questão para a gente interpretar isso aqui. Gafanhotos aqui está se referindo aos soldados romanos. Aos soldados romanos, e vieram gafanhotos sobre a terra, ou seja,
os soldados romanos foram para Jerusalém, né? No encalço ali dos santos, dos povos ali de Deus, né? E foi lhe dado, mas só que nessa questão aqui não foi bem, não foi exclusivo para os santos não, mas Nero, ele foi um dos grandes tiranos que matou muitos judeus, né? Ele foi um dos imperadores que cometeu muitas atrocidades, inclusive matou a sua mãe, matou a sua mulher que estava grávida, e por aí vai. São tantas atrocidades que ele cometeu. E foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus, ou seja, o entendimento. Na testa é o entendimento, né? Verso 5. E foi-lhe permitido não que os matasse, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento, aqui onde está o capítulo propriamente dito, né? Que nos trouxe aí o título da nossa mensagem, do nosso estudo hoje, hein? O seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere os homens, quando fere o homem. Irmãos, é muito interessante que, de acordo com os estudos que eu fiz aí, os soldados, o exército romano, ele se dividia em 3. Vou dar uma pincelada aqui, mais ou menos, depois eu vou ler, que fica mais bem explicado. Eles se dividiam em 3. Os menos experientes, depois os mais experientes, depois os bem experientes. Os menos experientes ficavam na frente e depois os mais experientes atrás. Depois, digamos assim, a tropa de choque do soldado romano eram os últimos que chegavam para decidir. Igual nos dias de hoje, a gente vê as polícias aí com várias companhias diferentes. Tem o Choque, tem a Rotan, tem o GPT e por aí vai. Então, cada um tem suas funções. E tem aqueles chamados comunzinhos. Então, os mais experientes mesmo ficavam lá na retaguarda. E os ataques deles era no momento da coisa quando o bicho pega mesmo. Então, aqueles mais experientes lá atrás, mais bem preparados, chegavam e atacavam. Então, quando nós lemos aqui Apocalipse 9, 5, está quando fala, e o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião. Está se referindo aos batalhão, aos soldados mais experientes que ficavam atrás de tudo. Então, quando eles atacavam, era para valer mesmo. Era para valer mesmo. Eram os mais experientes, mais bem preparados. Os seus ataques eram devastador mesmo. Então, está se referindo aos legionários, né? Aos soldados romanos. Essa passagem aqui. É assim que nós entendemos. Então, são figuras de linguagem que a gente não pode interpretar da maneira que está escrito. Porque a Bíblia ela não foi escrita ontem de uma maneira assim, como se fosse para nós nos dias de hoje. Foram uma figura de linguagem que eles entendiam naquela época. Eu vou estar lendo uma passagem aqui para que vocês tenham uma melhor compreensão do estudo que eu fiz aqui, desse estudo. Os legionários da infantaria pesada lutavam em pé, armados com pilo, entre parênteses, dardos pesados, e gládio, espada de 2 gumes, protegidos por uma armadura segmentada, um escudo retangular, convexo e um capacete, sendo que o mais utilizado no período foi o modelo imperial glaico. Continuando, a infantaria antes da reforma mariana era organizada em forma de xadrez,
com as tropas intercaladas, os manípulos. Continuando. Na primeira, é o que eu acabei de dizer, eu vou dizer agora. Graça e paz aí, abençoados Elias Paulo. Na primeira linha de combate ficavam os guerreiros mais jovens, chamados de manípulo de astados, homens mais resistentes, formavam a segunda linha de combate. O manípulo de príncipes que entravam em ação quando os astados falhavam. Tá vendo como que era formado o exército deles? Agora, na terceira linha, os soldados mais experientes, aqueles que eu acabei de falar aí, entravam na briga nos momentos decisivos. Eles eles formavam o manípulo de triário. Faziam ainda parte da infantaria as bandeiras coloridas que, no meio do caos, mostravam onde estava cada um dos grupos de soldados. Ou seja, essa terceira linha está se referindo ao Apocalipse 9, verso 5, né? Que fala acerca do escorpião, onde fala aqui, ó. E o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião, porque eles eram mais preparados, mais experientes. Então, é assim que nós entendemos. Vamos continuar aqui. E os ataques dele eram cruéis. As armas, eu poderia muito bem, eu ainda estou treinando aqui, num programa aqui de computador, para a gente estar falando, estar mostrando. Aí fica até mais fácil a gente mostrar foto para as pessoas verem. Mas infelizmente eu ainda não estou bem prático para fazer isso não. Mas uma oportunidade aí a gente vai estar fazendo aí. Vamos continuar aqui. Apocalipse 9, verso 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão, e desejarão morrer e a morte fugirá deles. Verso 7. Daqui a pouco eu vou ler essa passagem, né, no livro de Flávio José, né, um livro muito bom. Verso 7. E o parecer dos gafanhotos eram semelhantes aos de cavalo aparelhados para a guerra, e sobre as suas cabeças havia umas como coroas semelhante a ouro, e os seus rostos eram como rosto de homens. Então tá vendo aqui que tem um paralelo, né? Rosto de homens era a armadura que eles usavam, os capacetes que eles usavam, né? Era cor de ouro, era a cor dos capacetes dos soldados romanos. E tinha cabelos como cabelo de mulheres. Assim, no capacete deles existia, né, uma crina assim, ó, parecia um cabelo mesmo, só que era bem assim no centro assim, do capacete. E os seus dentes eram como dente de leões. Os dentes que quer dizer que eram os capacetes deles, que descia assim, ó, uma proteção na jugular assim, ó, descia. Realmente, se pesquisar aí no Google, dá um Google aí, né, legionários, né, os romanos, a gente vai ver bem direitinho, bem especificado. Os capacetes tinham uma jugular assim que parecia dente mesmo de leões. Verso 9. E tinha coraça como coraça de ferro. Então está aí bem especificado que realmente parece que é um capacete mesmo. E o ruído das suas asas era como ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. Ainda nos dias de hoje, eu que fiz parte aí das Forças Armadas, as forças auxiliares das Forças Armadas, quando aquele batalhão de choque sai para uma ação, eles costumam pôr os escudos assim, ó, e bater nos escudos, tipo assim, para intimidar, para que as pessoas escutem aquele barulho e dispersa.
É dessa forma que ainda nos dias de hoje é usado. Praticamente todas as forças armadas, as forças auxiliares das forças armadas, é baseada nos exércitos romanos. Então, é praticamente tirado tudo de lá. Então, é dessa forma que nós entendemos essa passagem. Vou ler de novo, né? O verso 10, né, de Apocalipse 9. E tinha cauda semelhante às dos escorpiões e grilhões, entre parênteses, que está picada, né, nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Aqui fala que tinha caudas, então está se referindo ao exército romano, que na sua cauda, como eu já disse anteriormente, era aqueles soldados mais experientes, mais bem preparados. Então, os ataques desses soldados romanos era semelhante a de escorpião. Quem já foi ferido aí por escorpiões aí, por escorpião, e sabe como que é. Então, isso aqui é uma figura de linguagem que, se as pessoas não buscar estudar a fundo mesmo, vai ficar, como que pode? Vai pôr na cabeça que é realmente escorpião. E não é nada disso. Olha lá. E tinha cauda semelhante às dos escorpiões, aos soldados mais bem preparados, aos legionários, né, romanos. Nas suas caudas, e grilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Verso 11 de Apocalipse 9. E tinha sobre si rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome, Abidom. Abidom é destruição, destruidor. Em grego, Apolion. Verso 12. Passado é já um ai. Eis que depois disso vem ainda 2 ais. Eu vou ler aqui agora o significado de Abidom. Abidom é um termo hebraico que tem o significado de destruição ou destruidor. A Bíblia tem várias passagens, você encontra ela aí, referência em Jó 26:6, Jó 28:22, Jó 31:12, Salmo 88:11, Provérbio 15:11, Provérbio 27:20. Então, está aí as referências aí. O livro do Flávio José, o livro 6º do Flávio José, capítulo 21, na página 1404, é no PDF, viu? Não é no livro mesmo não, no PDF. Vocês buscam lá no PDF que vocês vão encontrar. Está falando daquela passagem aonde fala que as pessoas desejariam a morte e ela não vinha. Desejariam a morte, ela não vinha. São os horrores do ano 70 DC. São os horrores do ano 70 DC contra o povo de Deus. Eu vou estar lendo aqui, se você tiver aí no computador aberto, em PDF, você pode estar lendo aí o livro 6º de Flávio José, capítulo 21, página 1404, no PDF. Vou estar lendo aqui, vamos lá. Uma mulher chamada Maria, filha de Eleazar, muito rica, tinha vindo com algumas outras à aldeia de Batechor, isto é, casa de Esope, refugiar-se em Jerusalém, e lá se viu cercada. Aqueles tiranos cuja crueldade martirizava os habitantes não se contentaram em lhe arrebatar tudo que tinha levado de mais precioso. Tomaram-lhe ainda por diversas vezes o que ela havia escondido para seu alimento. A dor de se ver tratada daquela maneira
lançou-a em tal desespero que, depois de ter feito mil imprecações contra eles, usou de palavras ofensivas, procurando irritá-los a fim de que a matasse. Mas nenhum só daqueles tigres, viu? No Apocalipse não fala lá, né? Acabamos de falar ali a respeito das aparências de leões. Nenhum só daqueles tigres, por vingança de tantas injúrias ou por compaixão, lhe quisera usar dessa graça. Ou seja, ela estava querendo, ela incitou os soldados romanos para que eles tirassem a vida dela, para que eles o matassem. Mas nem assim eles fizeram isso. Então, algumas pessoas não sabem aí, né, acerca do juízo de Deus que aconteceu no ano 70 DC. Então, eu vou falar coisas aqui mais horríveis ainda acerca dessa mulher. E eu creio que daqui para frente é muito difícil acontecer coisa igual. Vamos lá. Ela se viu reduzida assim. Deixa eu ver aqui. Ela se viu reduzida assim, às últimas. Não podia esperar socorro de ninguém. E a fome que a devorava, e ainda mais o fogo que a cólera tinha acendido no seu coração, inspiraram-lhe uma resolução que causou horror à própria natureza. Vamos ver o que ela fez aqui, só para vocês terem ideia. Ela arrancou o filho do próprio seio e disse: criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra. Presta bastante atenção, vou ler de novo para você ver que coisa incrível, terrível isso aqui, né? Criança infeliz, da qual nunca se poderá chorar bastante a desgraça de ter nascido durante esta guerra, durante a carestia e no meio de diversas facções que conspiram sem trégua para que a ruína da nossa pátria, para que te haveria eu de conservar viva. Ou seja, para que eu vou te conservar viva, né? Tá falando para criança de peito, né? Para ser talvez escravos dos romanos, quando mesmo eles nos quiseram ajudar, a fome nos teria feito morrer antes mesmo que cairmos em suas mãos. E esses tiranos que nos pisam a garganta, não são eles ainda mais temíveis e cruéis que os romanos e a fome? Não é então preferível que tu morra? Não é então preferível que tu morras para servir-me de alimento, para enraivecer esses revoltosos e deixar atônita a posteridade? A posteridade, como uma ação tão trágica que não seria a única a faltar para encher a medida dos males que tornava hoje os judeus o povo mais infeliz da terra? Ou seja, ela está falando do seu próprio filho, né? Vamos ver o que ela faz agora. Depois de ter assim falado, ela tomou o filho, cozeu e comeu uma parte e escondeu a outra parte. Olha que coisa terrível, né? Aqueles ímpios, isso a mãe pegou o filho de peito, né? Que, digamos assim, que ele não tinha noção daquela guerra, dos horrores da guerra que estava acontecendo naquele momento. Ela pegou a criança do peito, cozeu e comeu e sobrou uma parte. Olha o que aconteceu. Aqueles ímpios
que só viviam de rapina, entraram em seguida naquela casa, tendo sentido o cheiro daquela iguaria inominável. Ameaçaram matá-la, se ela não lhes mostrasse o que tinha preparado para comer. Ela respondeu que ainda lhe restava um pedaço da iguaria e mostrou-lhe o resto do corpo do próprio filho. Ainda que tivesse um coração de bronze, tal espetáculo causou-lhes tanto horror que eles pareciam fora de si. Ela, porém, não, na exaltação que lhe causava o furor, disse-lhes, com o rosto convulsionado, sim, é meu próprio filho que vedes, e fui eu mesmo que o matei. Podeis comê-lo também, pois eu já comi. Sois talvez menos corajosos que uma mulher e tendes mais compaixão que uma mãe? Olha que coisa, hein, gente? Se vossa piedade não vos permitir aceitar essa vítima que eu vos ofereço, eu mesma acabarei de comê-lo. Ou seja, ela mesma, se eles não quisessem, ela mesma ia acabar de comer o restante, né, posteriormente. Aqueles homens que até então não haviam sabido o que era a compaixão, retiraram-se trêmulos e, por maior que fosse a sua avidez em procurar alimento, deixaram o restante daquela detestável iguaria à infeliz mãe. A notícia do fato tão funesto espalhou-se incontinente por toda a cidade. O horror que todos sentiram foi o mesmo, como se cada qual tivesse comido cometido aquele horrível crime. Agora presta bastante atenção aqui, nesse ponto aqui. Os mais torturados pela fome se desejavam morrer quanto antes, e julgava feliz os que já haviam morrido, antes de ter tido ciência desse fato, ou ouvido narrar coisas tão execráveis. A pessoa, é como nós acabamos de ver lá em Apocalipse, né, 9 ali, eles desejavam a morte e ela não vinha. Aqui, eles achavam mais felizes aqueles que já haviam morrido. Continuando. Os romanos também logo souberam de tudo isso, isso até da criança sacrificada por sua própria mãe, para que ela pudesse continuar a viver. Uns não podiam crer no que se dizia, outros sentiam imensa compaixão, mas a maior parte viu acender-se ainda mais o ódio que já sentiam contra os judeus. Olha, abençoado. Isso aqui é um pouquinho do que aconteceu no ano 70 DC, quando veio o juízo de Deus. Às vezes a gente fala para as pessoas, prova dentro da escritura para algumas pessoas, elas não acreditam. Isso que nós acabamos de ler aqui, imagina isso nos dias de hoje. Que fome terrível que uma mãe pega uma criança de peito, cose e come. Ainda guarda um pouquinho para comer depois. Imagina se isso não é terrível. Imagina se isso... Você que é mãe, você que é pai, você faria uma coisa dessa nos dias de hoje? Pare e pensa. No ano 70 DC, que foi o juízo de Deus, em que Deus usou Tito para destruir o templo de Jerusalém, porque o próprio Messias havia dito que não sobraria pedra sobre pedra que não fosse derribada. Ele foi usado por Deus para executar o juízo sobre o povo judeu. As pessoas estão acreditando que ainda vai haver o juízo, no final não vai haver mais, acabou. Você cometeu algum crime, alguma coisa errada, você vai pagar. Aqui mesmo. Acabou, não existe mais. O juízo vai ser aqui pelos homens aqui da terra.
E Apocalipse 9, 5, que nós lemos aqui, e foi-lhe permitido não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem. Era o exército romano bem preparado, onde os seus, o batalhão, digamos assim, o batalhão de choque, eram os da retaguarda. Eram os soldados mais experientes que ficavam atrás. Então o ataque dele era semelhante ao tormento de um escorpião. Nós acabamos de ler como que foi o ataque, né, desse exército romano contra o povo de Deus. De repente você pode ficar na dúvida, mas você pode comprar aí o livro de Flávio José, né? Ou então baixar na internet mesmo, em PDF. Quem quiser, eu posso enviar também pelo WhatsApp aí, é só deixar nos comentários, eu envio aí, para que você tenha noção. Você abre aí, ó, em PDF, você abre, vai lá no livro 6º, capítulo 21, na página 1404, você vai ver e conferir se isso que eu falei é verdade ou não. Essa é mais uma mensagem que eu trago para vocês, para que você cresça no entendimento. O juízo de Deus já aconteceu. A Bíblia, ela não foi escrita para nós nos dias de hoje. Tudo foi concluído, o juízo de Deus no ano 70 desse. Isso é fato. Isso é fato. Não existe mais juízo de Deus. Não existe. Não existe. Espero ter ajudado, né? Como eu disse esses dias atrás, falei que ia falar acerca dessa passagem. Estamos trazendo aqui, né, nesse dia, essa mensagem. Espero que você seja aí munido, se muna aí de conhecimento com essa mensagem. É difícil a gente ler uma passagem dessa, né? É até emocionante, a gente assim, sensibiliza com uma situação dessa, né? A mãe pegar o próprio filho assim, de tanta fome, matar, cozer e comer e guardar uma parte para depois, porque a fome foi tanta. Então, estamos terminando aqui mais uma mensagem. Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho do que foi dito aqui, que você de repente não sabia de certas coisas, agora você passou a saber. Se inscreva no canal se você não é inscrito, Reconciliados em Cristo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações. Eu estou fazendo essa live no Facebook, mas eu vou postar esse vídeo lá no YouTube. Daqui a pouco eu vou deixar o link aí do meu canal no YouTube. Você escreve e vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento. A graça e a paz a todos. Tenham todos um excelente dia, uma excelente noite, um excelente final de semana, um excelente ano, e assim seja. Graça e paz.